Você já ouviu falar na caçada selvagem? E não tô falando do jogo The Witcher. Na Idade Média realmente existia as pessoas que acreditavam que uma procissão fantasmagórica passava pelos céus em noites de tempestade. Nesse vídeo vou explicar de onde vem essa lenda e de como o medo e o imaginário e a curiosidade sobre a natureza que o ser humano ainda não conhecia naquela época fizeram eles criar todo o imaginário que moldou uma civilização inteira. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço, deixa o like aí, se inscreve aqui no meu canal para receber mais vídeos. Mas beleza, então, bora lá pro vídeo. Eu acho que muita gente aí conhece, né, a caçada selvagem de The Witcher, aqueles cavaleiros elfos de outra dimensão. Mas talvez o que alguns de vocês não saibam é que essa história não foi inventada no jogo. Ela realmente existiu, realmente teve uma lenda carregando esse nome, a Caçada Selvagem. Uma procissão de fantasmas, cães infernais e cavalos. Era um balaio de gato que passava e atrapalhava o seu sono de madrugada, fazendo com que o seu filho, morrendo de medo, quisesse dormir no seu quarto por pelo menos uma semana, até o trauma passar. Durante a Idade Média, as pessoas realmente acreditavam que em algumas noites o céu se enchia de fantasmas. Fantasia, né? Bem, hoje em dia, porque na época ninguém tinha coragem de ir lá fora ver se era verdade ou não. Imagina aí você, um camponês, vivendo numa vila no meio de uma floresta, a cidade mais próxima, 300 km de distância. Aí você escuta os gai quebrando, ventania, os cachorros seu e do vizinho latindo. Era o que balaio de gato no terreiro. Meu amigo, eu duvido que você ia sair do lado de fora pra ver o que era. Você ia entrar embaixo da coberta e rezar para acabar logo. Até porque quando a gente vê essas lendas dos folclore antigo, a gente tende a olhar com a nossa visão, mas na verdade a gente tem que se colocar no lugar do povo daquela época e de como funcionava a visão do mundo daquela época. Uma época onde a maioria era religiosa e a maioria tinha suas crenças no sobrenatural, até porque esses registros não são de alguns lugares isolados, são de toda a Europa. Fazia parte do folclore e estava diretamente ligado com o medo e a curiosidade do ser humano de não entender algumas coisas vindas da natureza. Nesse livro aqui, por exemplo, a história da bruxaria, os professores ensinam que naquela época fazia parte da sociologia do mundo acreditar nesse tipo de crença. Almas, mortos, demônios e até uma rave de fantasma no seu quintal às 4 da madrugada. Porque, segundo as histórias, a caçada selvagem aparecia em noites de tempestade. Primeiro vinha o vento, depois os barulhos das folhas balançando, então os cavalos galopando, os cachorros urvando, aquele barulho infernal no seu quintal que você não sabe de onde vem. Eu aposto aí que quem mora no interior acabou de ter uma lembrança bem boa do dia que foi dormir lá na casa do seu avô. Porque até hoje, se você perguntar para alguém do interior, eles conseguem descrever letra por letra uma caçada selvagem acontecendo no quintal dele numa quinta-feira passada. Lógico, hoje em dia ninguém mais acredita na caçada selvagem, né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo lá fora. Mas deixa eu te contar uma coisa, é poucos os que ainda têm coragem de ir lá ver se é só o vento. Bom, pelo menos os medievais tinham uma desculpa para não ir lá fora, né? Até porque quem visse a caçada selvagem tinha só 3 destinos: ou morrer, ou enlouquecer, ou então ser arrastado por ela. E algo curioso é que o líder dessa caçada mudava dependendo do local da Europa. Algumas vezes era Odin, outras vezes podia ser até Diana, fato que futuramente veio a ser associado com os sabás de bruxas. E algumas vezes, mais tardia, podia ser até mesmo o rei Arthur. Aqui no livro aparece outro também, chamado de Erne, o caçador. Era uma das formas misteriosas e mortífero líder da caçada selvagem. Ele era frequentemente associado ao demônio pela igreja. E nesse livro que eu citei, os professores citam que a caçada também era um ato de possessão. Algumas vezes as pessoas juravam que tinham participado dela ou estado no meio dela, às vezes por visões no nada ou em sonhos.
Tipo, tem histórias de freiras que juraram que participaram dessas procissões e depois foram confessar como se elas mesmas tivessem pecado, se de alguma forma elas foram lá participar. Um cronista do século XI descreveu uma dessas procissões passando em cima da vila dele. Ele diz que eram cavaleiros levando caos e destruição por onde passava. E é lógico, naquela época, a maioria das pessoas religiosas e a maioria acreditava nesse tipo de crença. Quando eles escutavam alguém contando esse tipo de coisa, eles nem pensavam que poderia ser mentira, eles já assumiam de uma vez que era verdade. E com o tempo, né, virou só o folclore local mesmo. Passou a ser temas de algumas histórias, como a de The Witcher, adaptando aqui ou ali alguns fatos, mas geralmente carregando quase o mesmo sentido. Porque em The Witcher era fantasia, mas há 800 anos atrás era real. Bom, pelo menos o 12º doutor de Doctor Who diz, né, que as histórias são para onde vai as lembranças quando são esquecidas. As lendas não surgem do nada, geralmente elas vêm para explicar alguns fenômenos como esse, alguns fenômenos da natureza, algum medo que o ser humano tem, ou para justificar alguma ideologia sociológica de toda uma civilização. O que hoje serve de inspiração para ser personagens de histórias fantásticas, um dia já foi o motivo de insônia de muita gente.